Bom, gente, para fechar nossa conversa aqui sobre segunda lei da termodinâmica, hoje a gente vai fazer alguns exercícios de fixação sobre o conteúdo que a gente viu na aula passada, né? Então vamos lá, hoje é rapidinho. Então, primeiro, os exercícios de hoje, vale falar, né? Eu retirei de provas antigas da Petrobras, ok? E a gente vai resolver discutindo bastante aqui os conceitos, tá bom? Então, o primeiro enunciado diz o seguinte: em um ciclo de refrigeração de Carnot, onde a temperatura da fonte quente é fixa, valor TH, né? O gráfico que representa o valor do coeficiente de desempenho, o COP, em função da variação da temperatura da fonte fria será... Bom, então vamos lá. Para responder a questão ao lado, será necessário avaliar o COP de uma máquina frigorífica de Carnot pela seguinte equação. Então, a gente vai pegar a equação que a gente viu na aula passada, que mostra para a gente qual é o COP da máquina de Carnot, lembrando que o COP, né, de Carnot, ou a eficiência de Carnot, ela representa para a gente o máximo possível, é o nosso parâmetro limitante, beleza? Então, ele é definido puramente em função das temperaturas do reservatório quente e do reservatório frio, né? Então, vamos lá. O COP de Carnot é dado pela equação aqui. Temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria. Beleza? Então, a gente vai avaliar o seguinte, já que esse TH é fixo, se a gente for aumentando o valor de TL, o que vai acontecer? Então, só olhando para o denominador aqui, para o denominador e para o numerador aqui, a gente percebe o quê? Né? Se a gente aumentar a temperatura da fonte fria, o COP aumenta, né? Então, a gente já pode descartar a letra A, a letra D e a letra E, né? Porque com esses aqui, o TL vai aumentando e o COP vai diminuindo ou se mantém constante. Então, a gente fica entre a letra B e a letra C, né? Porém, se a gente verificar, a letra C mostra que a inclinação vai diminuindo, ou seja, ele vai aumentando cada vez menos conforme o TL aumenta. Porém, se a gente olhar o denominador aqui, conforme o TL aumenta, o valor aqui do denominador diminui também. Então, dessa forma, a inclinação da reta ela vai só aumentando conforme a gente aumenta o valor de TL, né, até que ele vai tender ao infinito quando a gente chegar na igualdade de TH e TL, né? Então, dessa forma, a gente vê que a letra B vai ser a resposta. Aí, para confirmar isso, eu fiz o quê? Eu abri o IT, montei o código rapidinho ali e mandei variar. Fixei o valor de TH e mandei variar o TL para a gente confirmar. E está aqui o formato da curva obtida. Beleza? Então, isso aqui mostra para a gente o primeiro exercício que a gente resolve aqui, né, mostrando que conforme a gente aumenta a temperatura da nossa fonte fria, né, a gente aumenta o COP do nosso refrigerador, beleza? Bom, o segundo exercício também vai tratar de um refrigerador. Então, vamos para o enunciado aqui, ó. Um refrigerador que opera segundo o ciclo de refrigeração de Carnot retira 4 kW de calor de um ambiente quando trabalha entre os limites de temperatura de 300 e 200 Kelvin. Nessa situação, a quantidade de energia consumida pelo refrigerador em meia hora de operação será... Então, tá aqui, né? A situação é essa aqui, a gente tem o nosso refrigerador aqui operando entre os dois reservatórios, o reservatório quente e o reservatório frio, né? E ele retira calor do ambiente, ou seja, do espaço ser refrigerado aqui, é uma taxa de 4 kW, ou seja, de 4 kJ por segundo, ok? E cadê que mais, né? A gente tem as temperaturas dos reservatórios, o que é importantíssimo a gente salientar o seguinte, que estão em Kelvin e tem que ser usadas em Kelvin. Se isso aqui for dado em graus Celsius, converta isso para Kelvin na hora de fazer a conta, beleza? Por quê? Porque essa escala é uma escala termodinâmica absoluta, que foi definida para que as conclusões de Carnot sobre as máquinas térmicas fossem podendo ser analisadas de forma quantitativa, ok? Então vamos lá. Então não se usa nenhuma escala de temperatura como Celsius ou Fahrenheit. Temos que usar escalas absolutas, tá bom? Então, vamos lá. Para responder essa questão, devemos igualar o COP de uma máquina frigorífica qualquer ao COP da máquina de Carnot. Então, qualquer máquina frigorífica, independente se ela é reversível ou não, ela pode ter o seu COP calculado pelo objetivo sobre o insumo, onde o objetivo é o calor a ser retirado do reservatório frio e o insumo é a potência consumida aqui pelo compressor, né?
independente de ser reversível ou não. Agora, se ela for reversível, essa conta aqui vai ter que ser igual a essa conta aqui, beleza? Essa igualdade terá que ser verdadeira, tá bom? Então é o seguinte, a gente já tem aqui as temperaturas dos reservatórios e a gente tem a taxa de retirada de calor do meu reservatório frio, ok? Então, com isso, a gente consegue encontrar a potência, vai ser de 2 kW, que equivale a 2 kJ por segundo. Isso aqui, então, é a potência consumida pelo compressor, né? E vamos saber quanto vai ser consumido de energia em meia hora. Isso aqui em 1 segundo, então, se a gente multiplicar pelo tempo de 1.800 segundos, que equivale a meia hora, né? A gente vai ter que o trabalho consumido pelo compressor será de 3.600 kJ, que está aqui na letra B, nos esperando, ok? Bom, agora a gente vai fazer um exercício sobre uma máquina térmica, fizemos sobre refrigeradores, né? Então vamos lá. Tendo em vista a necessidade de geração de potência em plataformas localizadas em alto mar, uma equipe de engenheiros propõe a utilização da conversão da diferença de temperatura dos oceanos em energia. Então, para a situação em análise, a temperatura na superfície do mar é de 27 graus Celsius, enquanto que a 600 metros de profundidade a temperatura está em torno de 9 graus Celsius. Com base em uma análise termodinâmica, a eficiência térmica máxima de qualquer ciclo de geração de potência será de... Bom, vamos lá. A gente tem, então, as temperaturas dos nossos reservatórios, ou nossa fonte quente e fonte fria aqui, né? 27 graus Celsius e 9 graus Celsius. Esse 7 é sempre bom lembrar. Aparecer um 7 é para a gente somar 273 para virar Kelvin, para ficar um número redondo, beleza? Então, aqui será de 273 mais 27, 9 mais 273, beleza? As temperaturas da nossa fonte quente e fonte fria, beleza? Então, tendo essas duas temperaturas, a gente quer saber a máxima eficiência térmica. O conceito de eficiência de Carnot é exatamente esse. Qual é a máxima eficiência térmica que eu posso ter, dadas as temperaturas dos meus reservatórios? Então, eu vou apenas aplicar aqui a equação da eficiência de Carnot para uma máquina térmica. 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Lembrando que os dados deverão estar em Kelvin. Beleza? Fazendo isso aqui, a gente acha que a máxima eficiência possível dessa conversão energética aqui, utilizando o gradiente de temperatura do oceano, será de 6%, que está aqui na letra A. Beleza? Se a gente não fizer a conversão aqui, utilizar em graus Celsius, essa conta aqui vai nos dar aproximadamente 66,7%, que vai estar nos esperando aqui na letra D. Então, fiquem atentos, né? Façam sempre essa conversão para Kelvin quando estiverem trabalhando com eficiência de Carnot. Beleza? E agora vamos falar de um exercício sobre bombas de calor. Bom, um laboratório de uma universidade situada em um país frio deve ser mantido a 37 graus Celsius. Então, o nosso recinto agora aqui, que é aqui em cima, que é o nosso reservatório quente, será mantido a 37 graus Celsius, com o auxílio de uma bomba de calor. Quando a temperatura do exterior cai para 6 graus Celsius, a taxa de energia perdida do laboratório para o exterior corresponde a 30 kW. Beleza? Então, ou seja, o ar externo, a vizinhança, está mais fria que o reservatório quente aqui, ou seja, vai haver uma dissipação térmica, ok? Então, o recinto vai perder calor para o ambiente. Então, considerando-se em regime permanente, a potência elétrica mínima necessária para acionar a bomba de calor vai valer em kilowatts aproximadamente. Então, é o seguinte, primeira coisa, está em regime permanente. Se está em regime permanente, então a temperatura aqui não vai variar com o tempo. Então, essa temperatura vai ser mantida a 37 graus Celsius. Então, para que ela seja mantida a 37 graus Celsius, o calor adicionado deve ser o mesmo, deve ser adicionado na mesma taxa com que ele é perdido para o ambiente. Beleza? Então, se eu perco calor a uma taxa de 30 kW, eu vou ter que adicionar calor ao meu recinto numa taxa de 30 kW. Beleza? Então, é o seguinte, a gente tem que o ar exterior está a 6 graus Celsius e que o recinto está a 37. Então, a nossa temperatura de fonte quente e temperatura de fonte fria. Beleza? Então, a gente vai substituir, lógico, em Kelvin, tá bom? Substituindo aqui, a gente calcula o COP de uma bomba de calor de Carnot sendo igual a 10. Beleza? Então, já que a gente tem nosso máximo COP, a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar e vai calcular qual que é realmente a eficiência, o COP, desculpa, dessa bomba de calor, independente dela ser reversível ou não. Então, para isso, a gente vai usar o quê? Objetivo sobre insumo. O objetivo é o quê? O calor a ser adicionado
para o meu reservatório, para o meu recinto. E o insumo é a potência, beleza? Então, a gente já tem esse valor, ok? E a gente vai achar a potência. Mas qual é a mínima potência? Bom, a mínima potência será obtida quando eu tiver o COP máximo. Então, eu vou igualar o meu COP ao COP de Carnot. Uma vez que eu já tenho o valor do calor que vai para o meu recinto e eu já tenho qual é o máximo COP possível. Dessa forma, eu acho qual que é a potência consumida pelo compressor. Beleza? A mínima potência possível. Beleza? Então, se eu tiver um ciclo ideal, reversível aqui, nessas situações que a gente descreveu no enunciado, o mínimo de potência que pode ser consumido pelo compressor será de 3 kW. Beleza? Que está nos esperando aqui na letra B. Ok? E para fechar, vamos fazer um exercício aqui sobre, novamente, os limites de eficiência, só que agora a gente vai naquele conceito de verificar se um ciclo é possível de ocorrer ou não. Ok? Então vamos lá. Um pesquisador de engenharia afirma ter criado uma unidade de refrigeração com um coeficiente de desempenho de 5,5, capaz de manter um espaço refrigerado a menos 33 graus Celsius. Olha o 3 aqui para lembrar de transformar em Kelvin, né? Enquanto o ambiente externo estará a 7 graus Celsius. Desculpa, o 3 não, né? O 7 está aqui para lembrar a gente converter em Kelvin. Vamos lá. Teoricamente, a invenção do pesquisador é... Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem as temperaturas dos reservatórios e a gente tem o COP do sistema desenvolvido. Então, a gente vai verificar o quê? A gente vai calcular qual é o COP máximo, que vai ser o COP de Carnot, e vai comparar com o COP apresentado. Se for maior que o COP de Carnot, é impossível. Se for igual, é um ciclo reversível teórico. Né? E se for menor, é um ciclo irreversível que pode existir. Beleza? Então, substituindo aqui as temperaturas dos reservatórios, a gente encontra que o COP máximo de Carnot é igual a 6. Se o COP aqui apresentado é de 5,5, ele é menor, logo as irreversibilidades fazem com que o COP seja menor que o COP ideal de Carnot, faz todo sentido. Então, a letra D diz que é possível que essa máquina exista, né? Uma vez que o coeficiente de desempenho de um refrigerador de Carnot nas mesmas condições é dado por 6. E aqui é 5,5, então tá tudo certo. Beleza? Bom, galera, então foi uma aula rápida com os exercícios sobre a segunda lei da termodinâmica, beleza? E na próxima aula a gente começa a nossa discussão sobre entropia, ok? Valeu, galera!